E aí, nova notícia agora no Flamengo. Pedro deve ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Não agora da Libertadores, mas já na semana que vem, no próximo jogo da Libertadores. Estamos vendo aqui uma matéria que saiu hoje na Jovem Pan Esporte, até com Pilhado. Ele entrevistou o próprio irmão, que ele é ortopedista e especializado na medicina esportiva, falando sobre essa recuperação do Pedro, que estava sendo esperado por 9 meses e estão antecipando para 6. Negócio pode pegar e acontecer uma nova lesão. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha aqui o que eles têm a dizer, o que eles têm a pegar e falar, se pode ocorrer uma nova lesão ou não. Olha aí. O Flamengo vai ter o Pedro em breve de volta ao time, né? O Pedro que fez tanta falta, o Pedro que era disparado o maior artilheiro do Brasil na temporada passada até sofrer a lesão, né? Foi algo assim, foi fatídico mesmo o que aconteceu com o Pedro, porque o cara estava na melhor fase da carreira dele, com a melhor média de gols da carreira, fazendo gol adoidado, tudo quanto é jogo, seleção brasileira, e aí sofre aquela lesão seríssima na seleção brasileira, né? É o Flamengo tendo desfalque de um dos seus principais jogadores por 1 ano quase, por causa de uma lesão na seleção. Pedro voltou a treinar com o time, essa é a nova informação. Pedro já está treinando, ele estava treinando já em campo e agora já se juntou ao elenco, mas não volta nessa quinta contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Provavelmente, o Pedro já pode ir para o jogo contra o Central Córdoba na semana que vem no Maracanã. É dia 9 de abril, né? Que é o jogo que o Pedro deve estrear pelo Flamengo. Ô Mauro, mais uma pergunta ainda sobre o Jorginho, para depois falar do Pedro, né? Que eu também te perguntei sobre o Pedro. Do Pedro, eu sugiro você colocar o Gustavo Asmar no ar. Aí, o irmão dele. Falei com ele. Conversa com seu irmão. Sério? Coloca no ar. Ele tem muita coisa boa, tem muita coisa legal para ele falar. Eu vou dar um corte agora. Eu sou a pessoa menos indicada, você também. Ele que é médico. Eu vou explicar para vocês. Eu vou dar um corte agora e adiantar, porque o irmão dele, do Pilhado, você vai ver que ele tá agora falando no celular, mandando mensagem pro irmão. Parece que o irmão tava numa consulta, aí ele veio correndo, entrou lá no consultório dele, ligou o computador e entrou ao vivo. Olha só o que o irmão do Pilhado vai pegar e falar sobre esse retorno do Pedro assim tão rápido. Vamos lá? E aí eu concordo com o Mauro. Aí como a família é bonita. Olha ele aí. Nosso Abel Ferreira, como já foi apelidado aqui por alguns. Gustavo Asmar, meu irmão aí, ortopedista, especializado em medicina do esporte. Que moral que o Mauro César Pereira te deu hoje aqui, hein? Falou, ó, liga pro teu irmão, que eu perguntei pra ele sobre o Pedro. Ele falou, chama teu irmão, coloca ele no ar, porque eu conversei com ele. E aí a gente queria trazer essa informação. Mauro, já que foi você que pediu, eu não vi ainda pode trazer a primeira pergunta aí para ele. Tô vendo com vocês. Boa tarde, Gustavo. Nós trocamos algumas mensagens em alguns dias, né? E o Gustavo falava dessa questão do Pedro, né? Geralmente os jogadores que têm essa lesão de ligamento cruzado anterior, LCA, eles voltam a jogar a partir de 9 meses. 8 já seria um tempo excelente, né? E ele faz 9 meses em junho. Então estão falando agora em abril. E eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre isso, né? Leva esse tempo mesmo e quais são os eventuais riscos, vou repetir a palavra, né, para as pessoas entenderem bem, de uma volta antecipada, porque o que está se falando é de uma volta, me parece, bem antecipada, né? Seriam cerca de 2 meses antes do mínimo indicado pela medicina, pelo que eu compreendi. Pessoal, eu não tô falando que eu não quero que o Pedro volte, tá? Tô rezando logo para ele voltar, que a gente tá precisando mesmo dos gols do Pedro, mas só que o medo, né, que não passa, olha, nem o Wi-Fi. Imagina esse cara pegar e começar a jogar primeiro, segundo jogo, vale a história, aí pega e fica mais 8 meses aí fora. Essa que é a batata, né? Vamos ver agora. Tudo bem, Mauro, Thiago, agradecer aí o convite mais uma vez de vocês. É um programa que eu assisto bastante e participar sempre é uma honra. Eu conversei com o Mauro, conversei com o Falso 9, que eu fiz até um debate alguns dias sobre essas questões da data FIFA antes das lesões do Arrascaeta. Então, quando a gente fala de risco de lesão do Pedro,
tem um trabalho que teve mais de 1.000 citações. O que é isso? É um trabalho que é muito respeitado no meio científico, ele é muito utilizado em outros trabalhos para servir como referência. Um trabalho de 2016 mostrando que entre 6 e 9 meses, você antecipar a cada mês o retorno, você tem um risco aumentado de 52% de uma relesão, tá? Então, isso é um dado bastante alarmante. Há alguns anos atrás, a gente realmente tentava antecipar, levava em consideração apenas os dados funcionais, como força, potência, mobilidade, mas esse trabalho mostrou um grande risco de relesão. Ano passado, teve um novo trabalho falando que esses 9 meses não são a regra de fato. Tá? Que você tem que levar em tempo, sim, esse período de 9 meses, mas o risco de relesão do atleta que voltava um mês antes, um mês depois, não foi considerado. O que a gente tem que entender, gente, é o processo. Existe uma coisa chamada ligamentização. O que é isso? A gente tira um enxerto do paciente do tendão, no caso dele, que a gente faz muito na prática, dos flexores do joelho, é um tendão. E você bota ele dentro do joelho para fazer o papel do ligamento. E você tem fases. Os 3 primeiros meses, né, quando o tendão morre, né, para começar um novo processo de ligamentização. Então, você vai ter a revascularização ali no local, você vai ter a osteointegração, que é o osso crescendo em volta desse tendão. Tudo, né? E esse processo demora em até 2 anos para estar totalmente maturado o tendão. Só que o que os estudos mostram para a gente? Olha só o que a seleção brasileira deixou pra gente, hein? Olha a bucha que eles deixaram. Que depois de 9 meses, você não tem esse risco aumentado de lesão. Então, a gente usou a data 9 meses. Às vezes pode ser 8, dependendo do atleta. Às vezes pode ser 12, como no caso do Neymar. Porque se depois dos 9... Mas o Neymar teve Cruzeiro, bloquinho com a Anitta, Carnaval em Salvador. Tem essa daí também, né? 9 meses, você não tem resultados funcionais importantes, você vai ter um risco maior de lesão. E são vários. Por exemplo, a força do membro contralateral tem que ser até 90% de força. Então, se você tem 90% de força em relação ao outro lado, você está apto a voltar com 8, 9 meses. Então, não é só o tempo. O tempo é o que a gente leva em consideração para esse tendão virar um neoligamento, como a gente chama. E tem todas essas questões funcionais. Então, eu acredito que o Pedro deve estar com resultados funcionais fantásticos, porque ninguém ia botar ele para voltar a jogar com resultados funcionais ruins. É maluco, né? O que a gente tem um pouco nesse retorno precoce, no momento pré-mundial de clubes, para ele pegar ritmo, é que você aumente muito o risco de relesão por conta dos 7 meses. E falando ainda em relesão, a gente sabe que em atletas, né, eu trabalho com menos de 25 anos, o risco de relesão é até 25%. 20% a 25%, ou seja, 1 a cada 5, 4 atletas vai ter uma nova lesão do ligamento cruzado anterior, do mesmo lado ou do outro. Que está sendo o caso do Pedro. Ele teve uma lesão, se não me engano, em 2018 no Fluminense. Com 5 ou 6 anos mais jovem, ele voltou com 8 meses aos campos. Então, ele tendo uma nova lesão do lado contralateral, com outras lesões prévias, sendo um cara grande, que são vários fatores de risco para relesão, ele está voltando antes do que quando ele era novo no Fluminense. Então, são alguns dados de alerta, não é que a gente está falando que ele vai ter uma relesão ou não, mas chama atenção esse retorno no momento atual dos estudos que a gente tem hoje, vendo grandes atletas na Europa, Rodri, Gago, nenhum voltando com menos de 8 meses, o Militão voltou com 7 meses e meio, né, pelo que eu li, já teve lesão muscular e teve uma lesão do outro lado. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, para não virar mais um atleta no clube. Porque normalmente quando você tem lesão num joelho, você acaba depois, quando você volta ao normal, você acaba compensando a força no outro joelho. Eu tive já um amigo de infância que ele teve problema no joelho, depois de um certo tempo ele voltou a jogar bola, teve o mesmo problema no outro joelho, que ele fica jogando a carga para o outro joelho, né? Com grande risco de relesão, como a gente já vê vários no elenco atual. Então, o Pedro, você acha que está voltando antes da hora? Só para confirmar aqui a informação. Você não colocaria ele para jogar com menos de 8 meses, 9 meses?
eu acho muito arriscado. Eu acho que assim, pode não acontecer nada, mas com os estudos que tem hoje, eu acho que o departamento médico do clube acaba se expondo, porque ele pode ter todos os exames ótimos, só que tem artigos muito relevantes falando desse risco de 52% antes dos 9 meses a cada mês de retorno precoce. Assim, eu acho um risco desnecessário. Só para vocês terem uma ideia, assim, nesse ano, com essa temporada de esqui, que vários brasileiros estão esquiando, eu operei 7 pacientes com lesão no ligamento cruzado anterior, tá? De janeiro até agora. Essa notícia do Pedro, não é só ele, acaba impactando outros clubes. Pô, mas o Pedro volta com 7 meses, por que o jogador do São Paulo vai voltar com 9? Por que o jogador do Cruzeiro vai voltar com 8? As pessoas começam a dizer, se o Pedro volta com 7, por que eu não vou voltar com 7? Então você acaba criando uma reação em cadeia dessa volta precoce que destoa do resto do mundo, entendeu? Esse retorno do Pedro, não estou dizendo que é certo ou errado, se está sendo precoce, mas está destoando dos grandes atletas mundiais que a gente viu no ano passado. 700 milhões de euros é o número de prejuízo, segundo o Transfer Market, com atletas com lesão do ligamento cruzado anterior, em 2024. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou já esclareceu bastante? Eu quero, Thiago. Fala, Piperno. Doutor, bom dia, tudo bem, Gustavo? Bom dia, Perno. Então, eu fiquei com uma dúvida. O que a gente efetivamente considera um retorno? Ele voltar agora aos treinos ou, por exemplo, começar a treinar agora e voltar a jogar daqui a um mês? Olha só, você pode ter certeza que ele não está retornando aos treinos só agora. De repente, ele está treinando agora com o elenco. Porque quando você fala uma reabilitação de ligamento cruzado anterior, você tem fases que são muito bem respeitadas. Então, ele já está fazendo trabalho de salto lateral, de potência há algum tempo. O grande problema do ligamento cruzado anterior é quando você faz atividades com mudança de direção, que tem muito no futebol, pelo risco desse afrouxamento do enxerto, né? Ou então do sprint. Então, quando você está no treino, você está gerenciando esses fatores de risco. Em alto rendimento no jogo, você não tem como gerenciar isso, ele está fazendo o seu máximo. Então, esse é o problema, mas pode ter certeza que ele já está treinando com bola, com salto, já há alguns meses. Mas então, por exemplo, ele poderia, vamos imaginar hipoteticamente, né? Ele poderia, se ele gastar o mês de abril nessas atividades de treinamento, mas sem, por exemplo, se expor em um jogo, né, de alto nível, aí a gente falando em esporte de alto rendimento e tal, aí então ele estaria, digamos, cumprindo aquilo que seria o indicado para uma recuperação como essa. Exatamente, ele está seguindo todos os protocolos assim, quando a gente vê em treinamento, começar a treinar com bola, um risco controlado. A questão é você ir para o jogo de futebol, entendeu? Então, assim, vários pacientes meus, que são atletas amadores, eu libero a corrida em linha reta com 5 a 6 meses, tá? Se você tem todos esses parâmetros funcionais, esses testes liberados. Agora, futevôlei, futebol, eu não libero com 9 meses, tá? A gente vê alguns clubes com atletas como o Pedro, que são muito focados, liberando com 8 meses e pouco. Entendeu? Assim, com 7 meses retornar aos campos, eu não lembro de ter visto um jogador. Assim, o Militão foi com 7, quase 8, assim, entendeu? Não tenho visto com 7 meses. Agora, isso eu estou falando se ele retornar aos campos. Esses 3 dessas imagens que a gente está vendo, está totalmente dentro do protocolo, tá? E eu não estou julgando o departamento médico, gente. Assim, eu não tenho os dados do Pedro, que exames foram feitos. Eu estou falando que se ele entrar em campo agora, destoa do que a gente está vendo na Europa, em todo o mundo. Ô, doutor Gustavo, e com relação às lesões musculares, a gente sabe que esse tipo de contusão, quando o atleta fica parado muito tempo, ele se predispõe à lesão muscular. O próprio Neymar está vivendo esse problema. Essa antecipação pode predispor mais ainda à lesão muscular? Com certeza, se os dados funcionais... Por isso que o Neymar, por exemplo, ele deve ter tido resultados funcionais ruins até com 10, 12 meses. Porque não era pelo ligamento que ele não voltou, é pelos desequilíbrios que foram criados pela lesão que ele tinha. Então, eu acredito que o Pedro hoje ele esteja funcionalmente muito bem nos testes funcionais dele.
entendeu? Mas mesmo assim, é um grande fator de risco para lesão. Tem um trabalho que, se eu não me engano, não era jogador profissional, ou era de liga menor, ou era sub-20, mostrando o tempo que os atletas perdiam para retornar ao alto rendimento, né? Então, o número de assistências e de gols desses atletas reduziam bastante no primeiro ano pós a lesão, porque você tem que pegar o ritmo depois. E muitas das vezes você tem lesões musculares associadas, principalmente a posterior da coxa, que foi a lesão que o Pedro teve, tá? Antes da data FIFA, voltou rapidamente, de novo, mais rápido que o esperado, não sei o grau da lesão, e no treinamento com a seleção brasileira fez uma lesão do ligamento cruzado anterior no treino. Quero agradecer inclusive pelas mensagens, né, de apoio. Pessoal, pode dividir até aqui. a telinha com ele. Olha só, que é daí ele é só agradecer, deve encerrar o quadro. Velho, o que vocês estão achando? Não é precoce a volta do Pedro? Mais uma vez, eu queria que ele voltasse logo ontem, tá? Que ele já fosse jogar agora na Libertadores nessa quinta-feira. Mas eu tenho medo do Pedro voltar assim tão rápido, tão cedo, nessa forma tão precoce, e se machucar mais uma vez e aí ficar um ano e porrada aí longe dos gramados. Coloca aqui nos comentários o que você acha, tá bom? E daqui a pouco tem mais notícia do Mengão. Até a próxima. Saudações rubro-negras.